Temos aqui mais alguns exemplos de propriedades da potência. Aqui eu tenho potência de potência. Eu conservo a base, que é 3, e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Eu vou multiplicar a base, que é 3, 4 vezes. 3 vezes 3, vezes 3 e vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Temos agora mais outro exemplo. Eu tenho menos 1 meio elevado ao cubo e elevado a menos 1. Então, aqui eu tenho potência de potência. Eu vou conservar a base, que é menos 1 meio, e multiplicar os expoentes. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, eu vou transformar o expoente negativo no expoente positivo. Eu vou inverter essa base. Qual é o inverso de menos 1 meio? Menos 2 sobre 1 elevado a 3 positivo. Menos 2 dividido para 1 é igual a menos 2 elevado à terceira potência. Menos 2 multiplicado 3 vezes é igual a menos 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Aqui eu tenho potência de um produto. Eu tenho dentro do parêntese 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado multiplicado por 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Multiplicado por 4 ao quadrado é igual a 16. 9 vezes 16 é igual a 144. Temos mais outro exemplo aqui. Potência de um quociente. Eu tenho aqui cochete menos 2 dividido por 1 elevado ao quadrado. Então, eu vou dividir, vou colocar menos 2 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. Coloquei menos 2 no parênteses porque é uma base negativa. Menos 2 ao quadrado é igual a mais 4, porque menos vezes menos é mais e 2 vezes 2 é 4. Então, aqui fica mais 4 dividido 1 ao quadrado é igual a 1. 4 dividido por 1 é igual a 4. Pronto. Temos agora outro exemplo. 1/4 dividido por 1 meio elevado a menos 3. Então, eu vou colocar 1/4 elevado a menos 3 dividido por 1 meio elevado a menos 3. Observa que os expoentes são negativos. Então, eu vou ter que transformar no expoente positivo. Como é que eu transformo o expoente negativo no positivo? Eu vou inverter a base. Qual o inverso de 1/4? 4 sobre 1 elevado a 3 positivo. Dividido, qual o inverso de 1 meio? 2 sobre 1 elevado a 3 positivo. Quando eu inverto aqui a fração, ou a base, o expoente que era negativo fica positivo. 4 dividido para 1 é igual a 4. 4 ao cubo dividido. 2 dividido para 1 é igual a 2. 2 ao cubo. Agora eu vou resolver. 4 ao cubo é igual a 64. Dividido 2 ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 64 dividido para 8 é igual a 8. Porque 8 vezes 8 é igual a 64.
Temos aqui raiz quadrada. E o que é uma raiz quadrada? Raiz quadrada é a multiplicação de um número por ele mesmo. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 10 inteiros e 89 centésimos é igual a 3 inteiros e 3 décimos. Então, o 2 ele é chamado de índice. O símbolo é chamado de radical. O que está dentro do radical é chamado de radicando. E o resultado final aqui é chamado de raiz quadrada. Então, nós temos um índice, nós temos o radical, que é o símbolo, temos o radicando, que é o número que fica dentro do radical, e temos a raiz quadrada, que é o resultado. No caso, raiz quadrada de 10 inteiros e 89 centésimos é 3 inteiros e 3 décimos. Temos aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 9 e 25 avos. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que é igual a 9? 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 25? 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, eu vou pegar 3 quintos e vou elevar ao quadrado. Então, vou multiplicar 3 quintos quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3, que é igual a 9, e 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 9 e 25 avos. Aqui eu tenho outro exemplo. Raiz quadrada de 4 49 avos. Como é raiz quadrada, não precisa vir aqui o 2 aqui no índice, porque eu já sei que é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, eu vou pegar aqui 2 sétimos ao quadrado. Vou multiplicar 2 sétimos 2 vezes. 2 vezes 2 é 4 e 7 vezes 7, 49. Temos aqui outro exemplo. Raiz quadrada de 1 quarto. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Vou colocar aqui 1 meio ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, não existe raiz quadrada de 3 quintos e nem raiz quadrada de 1 meio, porque não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê igual a 3. Como também não tem nenhum número multiplicado por 5 por ele mesmo que é igual a 5. Então, 3 quintos não tem raiz quadrada exata. A mesma coisa de raiz quadrada de 1 meio. Então, raiz quadrada de 1 é 1, só que não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que seja igual a 2. Então, não existe raiz quadrada de 1 meio. Outro caso que vocês têm que saber, que é super importante, é que não existe no conjunto dos números racionais, não existe raiz quadrada negativa. Então, menos 4 49 avos não tem raiz quadrada. Por quê? Porque aqui raiz quadrada ela está negativa e não existe raiz quadrada negativa. Não existe um número multiplicado por ele mesmo que dê igual a menos 4. Como não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê menos 49. Portanto, no conjunto dos números racionais, não existe raiz quadrada de 3 quintos, nem existe raiz quadrada de 1 meio e não existe raiz quadrada de números negativos. Aqui mais exemplos importantes que vocês precisam saber. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 25 centésimos, né?
Então, aqui eu tenho raiz quadrada de números inteiros, né? Ou melhor, de números decimais. Então, para você encontrar raiz quadrada de números decimais, eu vou ensinar uma forma bem fácil para vocês fazerem. Primeiramente, você vai transformar o número decimal em uma fração. Então, 0,25 é a mesma coisa de 25 centésimos. Aí você vai procurar a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 100. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá igual a 25? 5, né? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Raiz quadrada de 100, 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Agora você vai transformar 5 décimos em um número decimal. É igual a quanto? A 0,5, ou seja, 5 décimos. Temos aqui mais outro exemplo de números, né, decimais. Raiz quadrada de 64 centésimos. Então, uma forma prática de vocês resolverem é transformar o decimal em uma fração. No caso, uma fração centesimal. Então, aqui eu tenho 64 centésimos. Raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 100, 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Agora nós temos 8 centésimos. Então, eu vou fazer o seguinte. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, eu vou transformar 8 décimos em um número decimal. Que é igual a quanto? 0,8. Ou seja, raiz quadrada de 25 centésimos é igual a 5 décimos. Raiz quadrada de 64 centésimos é igual a 8 décimos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido um pouco sobre o conteúdo de hoje. Obrigada!